Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a hemocromatose. Eu vou explicar o que que é, quais são os sinais, sintomas, como que você pode identificar essa alteração que algumas pessoas apresentam, tá? Então, primeira coisa, o que que é hemocromatose? Hemocromatose é um dos distúrbios aí da sobrecarga de ferro, tá? Ela pode ser caracterizada por um acúmulo de ferro em diferentes tecidos, como no fígado, por exemplo. Então, esse paciente, o organismo dele, ele absorve muito ferro. Consequentemente, ele acaba acumulando nos tecidos e fica com excesso de ferro no organismo. Por exemplo, no fígado, no coração, no pâncreas, e aqui tem para você alguns desses órgãos que são acometidos. É claro que nos vasos sanguíneos e diversos outros órgãos também pode ter esse acúmulo de ferro, tá? Então, muito ferro nos tecidos é ruim, assim como pouco ferro também é ruim, né? A gente tem algumas anemias que a gente chama de anemias carenciais, e uma delas é a anemia ferropênica ou ferropriva, que é uma diminuição do ferro. Pode ser, por exemplo, por uma perda ou por uma baixa ingestão de ferro ou alguma outra alteração na absorção, que é a diminuição de ferro, né? Nesse caso, é como se fosse o oposto, tá? É o excesso de ferro. Nesse caso aqui, especificamente, a hemocromatose, uma das características é ela ser hereditária, tá? Que é o que a gente chama de hemocromatose primária. Daqui a pouco eu explico melhor os tipos para você, tá? Então, quando tem excesso de ferro no organismo, os órgãos acabam sendo lesionados. Um dos motivos que isso acontece é pelo estresse oxidativo, tá? Que ocorre pela formação de radicais livres. Então, algumas doenças acontecem aqui no fígado, por exemplo, e o paciente pode desenvolver hepatite, inclusive cirrose hepática, tá? E isso pode levar à perda da função desse órgão, alguns problemas cardíacos ou cardiovasculares, e inclusive aqui diabetes, tá? Então, o excesso de ferro no organismo acaba acarretando diversos problemas no nosso corpo e que podem ser muito graves para o nosso organismo, tá? Como eu adiantei aqui para você, existem tipos diferentes de hemocromatose, tá? Então, a hemocromatose que a gente chama de primária, ela também é considerada como hereditária, ou seja, passa dos pais para o filho, tá? Então, existem alguns tipos aí, como tipo 2A, 2B, 3, 4, que são variantes aí da composição genética, na verdade, de homozigose ou não homozigose, de um gene específico ligado a proteínas específicas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, 2A, que é ligado ao gene da hemojuvelina, ou ainda 2B, que é relacionado ao gene HMP ou AMP. E ainda a 3, por exemplo, é relacionado com o gene da transferrina, mais especificamente gene do receptor da transferrina 2, que a gente diz. E ainda 4, que é o gene da ferroportina, tá? Então, essas doenças aqui, ó, que eu estou fazendo uma chavezinha aqui, ó, do lado, elas são doenças hereditárias, genéticas, tudo bem? Que existe algum tipo de mutação, alguma alteração genética aí passada dos pais para os filhos, e aí, consequentemente, esses filhos, quando eles têm esses genes alterados aí, modificados, eles acabam levando a um aumento da absorção, principalmente do ferro, tá? E a gente também tem o que a gente chama de hemocromatose secundária, tá? Que aí aqui ele pode levar, por exemplo, a problemas hereditários na hemoglobina, anemias, tá? Mielodisplasias, ou ainda a ingestão excessiva de ferro na dieta, uma absorção exagerada do ferro da própria alimentação, e ainda a transfusão de sangue repetida assim, em pessoas que têm necessidade, por exemplo, que perdem, que têm hemorragias ou que têm alguma outra alteração. Isso aqui é o que a gente chama de secundária, que é o que eu estou identificando aqui para você, tá? Mas a maior parte está relacionada, na verdade, com hereditariedade e acaba passando dos pais para os filhos, tá? Deixa eu só diminuir a tela aqui para não te atrapalhar. Então, para você identificar agora alguns sinais e sintomas da hemocromatose, eu trouxe para você aqui, ó, os sintomas, que eu estou identificando aqui com uma setinha, e aqui na sequência depois os sinais, tá? Isso normalmente é o que o paciente relata, que são os sintomas, e os sinais é o que normalmente os médicos observam, ou os outros profissionais da saúde que fazem
a anamnese, exame clínico e etc. dos pacientes, tá? E ainda tem as outras alterações laboratoriais que eu vou falar na sequência para você. Então, primeira coisa, alguns desses sintomas do excesso de ferro podem atrapalhar, por exemplo, aqui ó, as articulações, levando a uma artrite, que é um processo inflamatório das articulações, fadiga, dores abdominais, inclusive dor relacionada com a localização do fígado, que é mais para o lado direito, assim, né, que a gente diz, no rebordo costal direito, tá? Alteração de libido, impotência e ainda perda de peso, tá? São alguns dos sintomas que os pacientes podem apresentar, não são todos, alguns acabam sendo assintomáticos por muitos anos, tá? Mas eles podem apresentar esses sintomas e aí eles vão buscar a ajuda de um médico. E o médico começa a perceber alguns sinais específicos, como, por exemplo, esplenomegalia, que é o aumento do baço, tudo bem? Hepatomegalia, que é o aumento do fígado, uma baixa estatura desses pacientes e ainda a artropatia, que está relacionada com a artrite aqui, por exemplo, que é um dos sintomas relatados por esses pacientes, tudo bem? Então, dentro dessas características aí, é muito provável que o médico vá solicitar alguns exames de sangue. E aí ele solicita, por exemplo, hemograma, solicita, se der alguma alteração no hemograma, transferrina, ferritina, entre outros exames, tá? E aí imagina, por exemplo, que o paciente já apresenta esses exames laboratoriais alterados aqui, como, por exemplo, uma diminuição na quantidade de albumina na corrente sanguínea, que a gente chama de hipoalbuminemia, tá? Hipo é pouco, lembrando disso. Albumina é a proteína, uma das principais proteínas que a gente tem lá no nosso sangue, que tem maior quantidade, e emia quer dizer sangue, tá? Então, hipoalbuminemia é baixa de albumina no sangue. Isso aqui está muito relacionado, por exemplo, com uma alteração do fígado, que é o principal local aí de produção de diversas proteínas que a gente tem no nosso sangue, tá? Uma hipoglicemia, alterações dos processos de coagulação, que a gente chama de coagulopatia, tá? Patia vem de doença, tudo bem? E aqui coágulo de formação dos coágulos, né? Diminuição da concentração de fibrinogênio, que é um desses fatores aí de coagulação, que depois se transforma em fibrina, e aí forma aquela malha lá de fibrina, que vai reter, junto com as plaquetas, reter as hemácias e formar lá aquela rede para impedir a contínua perda de sangue, né? E ainda outros fatores de coagulação. Então, o indivíduo acaba apresentando alterações no processo de coagulação em diferentes tipos de fatores aí, principalmente aí relacionado com o fígado, tudo bem? Porque os fatores de coagulação, muitos deles, e algumas outras proteínas acabam sendo produzidas e ativadas numa cascata aí, e tem muita relação com o fígado, né? E ainda elevação das transaminases, que são ALT e a AST, tá? Que são, respectivamente, né, alanina aminotransferase, que é ALT, e AST, que é aspartato aminotransferase, tá? A gente já gravou vídeos também sobre isso, em outros momentos aí, você pode encontrar na descrição aqui desse vídeo, tá? Mas acessa lá depois, porque a gente tem um vídeo bem bacana falando sobre alterações no fígado. Então, a hemocromatose, o excesso de ferro no organismo, pode causar lesão sim no fígado. Então, imagina que o paciente apresenta os sinais e sintomas que eu descrevi para você, e ainda ele faz alguns exames de sangue aqui e apresenta essas alterações. O paciente, o médico começa a imaginar, levantar uma hipótese diagnóstica que, de fato, esse paciente pode ter uma hemocromatose. Mas, para confirmar, ele ainda tem que solicitar basicamente 2 outros exames, que é a saturação de transferrina, quantidade de ferro, né, basicamente, saturação de transferrina e a ferritina. E aí, na sequência, para ver se é realmente hereditária, ele pode solicitar um exame que a gente chama de mapeamento genético, aí, uma análise genética. Tudo bem? Então, o diagnóstico já, adiantando aqui para você, se baseia no exame de saturação da transferrina sérica, e claro, ele pode solicitar também um hemograma para fazer essa análise aí, verificar como que estão as hemácias, principalmente, a quantidade das hemácias e tudo mais, tá? Mas a transferrina e a ferritina são os principais exames que dão mais subsídio para ele, de fato, imaginar que seja uma hemocromatose, tá? Então, aqui, por exemplo, a saturação da transferrina sérica vai estar provavelmente maior do que 45%, ou seja, tem muito ferro na transferrina, que é uma das proteínas aí, basicamente de transporte, né, do ferro do nosso organismo.
Ainda, a ferritina aqui vai dar em excesso no nosso organismo, tá? Se você for mensurar o ferro diretamente, o íon, né, em si, ele também vai dar em excesso. E aí o médico vai solicitar uma genotipagem para verificar se de fato é genética ou se a alteração aí na sobrecarga de ferro vem por outra origem, que a gente diz, e se esse problema que está acontecendo da hemocromatose já está causando lesão, por exemplo, no fígado. E aí vai solicitar uma biópsia hepática. Vamos voltar aqui um slide, só para você entender. Imagina que, por exemplo, o paciente tem essas diversas alterações que estão relacionadas com o fígado, inclusive aumento de bilirrubina e outras alterações que podem acontecer aqui. Tudo bem? Então, o médico já está imaginando que o excesso de ferro está causando uma lesão no fígado. E aí sim, ele pode solicitar uma biópsia hepática para verificar se tem uma cirrose, por exemplo, e o grau dessa cirrose. Se o paciente pode estar apresentando divisões celulares frequentes para tentar renovar aquele tecido lá do fígado, isso pode levar a uma maior chance de, por exemplo, uma neoplasia, que é um câncer de fígado. Então, por isso que ele pode vir a solicitar essa biópsia para analisar melhor o fígado e verificar se não tem demais problemas. Tudo bem? Professor, tá bom, mas qual é a consequência e quais são as consequências, né, da hemocromatose? Eu entendi que é um problema que pode causar lesão no fígado e tal, mas tem outros problemas que podem acontecer? Tem sim, tem vários, né? A gente citou bastante aqui a cirrose hepática, que é um dos principais problemas que podem acontecer quando tem sobrecarga de ferro, né? E por isso que você tem que buscar ajuda logo de um médico hematologista, um médico, um clínico geral, ou ainda algum médico que trabalhe com heranças genéticas aí, trabalhe com genética, etc., para você fazer o tratamento adequado, que daqui a pouco a gente vai conversar, tá? Então, cirrose hepática, inclusive uma insuficiência hepática, e na hora que vai entrando nesses graus aí de lesão extensiva do fígado, no final das contas, a solução vai ter que ser basicamente um transplante de fígado. E é claro, a gente não quer que chegue nesse problema aqui, tá? Uma fibrose portal, que são aquelas veias lá de comunicação, os vasos de comunicação, porta hepática, que a gente diz, hipersegmentação da pele, hipotireoidismo, comprometimento do sistema cardiovascular, e aí o paciente pode apresentar problemas nos vasos sanguíneos e no coração também, alteração nas gônadas, e a gente já citou aqui, né, que o paciente pode relatar, por exemplo, que ele tem impotência, que ele tem falta de desejo sexual, diminuição de libido e tudo mais aqui. Inclusive, no caso das mulheres, por exemplo, podem apresentar ausência de menstruação, que é a menorreia, atrofia testicular, no caso, obviamente, dos homens, ginecomastia, que é o aumento do peito em si, né, aumento das mamas, e nos homens, obviamente, isso vai ser bastante ruim, porque vai apresentar uma característica mais feminilizada, tá? E ainda queda de pelos corporais. Isso tudo aqui está relacionado, por exemplo, com alteração nas gônadas, tá? Que é o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é a diminuição do testículo, basicamente, tá? Principalmente a atrofia testicular, que a gente diz. E ainda diabetes mellitus secundário. Então, tudo isso aqui são possíveis consequências da hemocromatose. Mas é claro, eu não estou falando que isso vai acontecer com todo mundo que tem uma hemocromatose. Alguns pacientes vivem vários anos como assintomáticos, né, pacientes assintomáticos, mas ainda pode estar causando lesão já no fígado. Em algum momento isso pode aparecer, esses sintomas podem aparecer e os problemas podem ser maiores. Tudo bem? Tá, e agora, em relação ao tratamento? O tratamento basicamente consiste em coletas de sangue, a gente chama de flebotomia ou sangria terapêutica, que pode ser inicialmente para redução bastante, né, desse ferro que está em excesso no organismo, pode ser semanal inicialmente, e aí posteriormente mensal. Isso vai depender das dosagens de transferrina, de saturação de transferrina, de ferritina, do próprio ferro, da análise de um hemograma, análise dos marcadores de lesão e função hepática, que o médico vai reduzir, né, espaçar essas flebotomias aí, ou essas coletas constantes de sangue. Então, vai lá, por exemplo, coleta o sangue para reduzir esse ferro que tem no organismo, tá? E aí já tentar diminuir a lesão que já está
em alguns órgãos, como por exemplo o fígado, que se não for uma lesão muito extensa, ele pode se recuperar. Se ele já tiver fibrosado, essa parte que está fibrosada já não se recupera mais, tudo bem? Mas diminui essa lesão que está acontecendo no organismo desse paciente. Em alguns casos também, pode ter a administração de quelantes, que a gente chama quelantes de ferro, que basicamente seguram, né, esse ferro aí e não deixam ele invadir os diferentes órgãos do nosso corpo, tá? Então tem algumas substâncias como deferazirox, deferiprona, deferoxamina, entre outras substâncias que podem ser administradas. Algumas são por via oral e a outras são por via intravenosa. Isso, mais uma vez, vai depender também dos níveis de ferro, saturação de transferrina, ferritina que o paciente tem. Se isso está em excesso, está causando muita lesão, o paciente pode ser, por exemplo, internado para receber essas administrações por via intravenosa. Tudo bem? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele também é muito importante para a gente saber o que você está achando sobre esse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário para eu saber se você gostou aqui do cenário novo, que eu estou em outro lugar aqui para fazer essa gravação, mas deixe seu comentário aqui, tá? Deixe seu curtir e também lembra de se inscrever aqui no canal. A gente tem outros vídeos que vão sair sobre esses assuntos aqui. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui também, porque daí a gente grava um vídeo específico para tirar sua dúvida, tá? E aí, só para fechar aqui esse conteúdo, eu te convido a conhecer a nossa plataforma de cursos na área da saúde, que é o Passaporte Baflix. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, tem mais 50 cursos certificados. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então é isso aí. Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.